É, então, eu tô pensando agora, tá? Porque eu tô pensando em fazer um projeto, assim, de artes visuais, né? E aí eu acho que eu vou ter que, logicamente, colocar lá naquelas leis de incentivo, esses negócios assim. Então, eu tô pensando sobre isso. E daí eu tava pensando agora no porquê que o grupo Sala, na verdade, ele se desfez. E ele não deu certo, né? Aquele grupo que eu fundei, é um coletivo que eu fundei e que nós chegamos a fazer alguns projetos, né, juntos, assim, e sempre sobre conceitos que eu tinha escrito, tá? E teve um que foi projeto de lei, que foi Espelho Seu Duplo, e todo mundo considerou isso bem mais importante que os outros, tá? Porque as pessoas são ligadas nisso, né? Aquilo que vai lhes dar um dinheiro, que também é um reconhecimento ao trabalho do artista, tá? E que possibilita realmente você ter os melhores materiais, ter tempo mais para fazer e tudo. Por que o Sala não deu certo? Hoje eu sei. Em primeiro lugar, por que eles mudaram o nome Sala Profunda para Sala? Né? Porque Sala Profunda, eles mudaram isso quando eu não estava, entende? Porque foi eu que dei o nome do grupo. Sala Profunda se refere à sala de ácidos, ou seja, de gravura em metal, né? Sala é qualquer coisa, né? Porque eu dei Sala Profunda, porque realmente o trabalho do Sala Profunda era fazer uma discussão sobre a arte da gravura conceitual. Era isso, tá? Então nós pegávamos todos os elementos principais da gravura, ou não só os principais, né? Tipo marca, espelharidade, né? Porque a gravura você desenha ela, digamos, com aqueles formões e tal. E depois, quando você imprime, ela é o espelho dela mesma, entende? Então, é espelharidade, né? Marca porque a gravura deixa uma marca, né? No material, que pode ser o metal, pedra e madeira e tal, né? Corrosão também, porque aquilo também é uma corrosão, ainda mais o do metal, né? Tinha outros conceitos, não era só isso, né? Então, era gravura conceitual. Para mim, o trabalho do Sala Profunda era esse, né? Gravura conceitual significa que você vai levar aquilo que você faz no papel, naquelas placas todas de gravura, você vai levar para outros materiais. Você não precisa do conceito, entende? Você não precisa escrever, porque veja bem, o que é arte conceitual? A arte conceitual é quando você tem um texto, né? Ali você faz um conceito daquele teu trabalho, então aquele trabalho tem uma explicação, sabe? E você ilustra aquele texto. Essa que é a verdade, isso é arte conceitual, como os artistas têm trabalhado. Mas, na verdade, não necessita disso. Porque você pega a arte, e você escreve um texto sobre aquilo que está na tua cabeça, que é arte visual. Por que você pode escrever? Porque você pode visualizar um texto, né? Você visualiza. Mas aí você não precisa fazer o objeto, você não precisa ilustrar aquele texto. Ele, em si, ele já é arte conceitual. E por que os artistas fazem isso? De fazer um objeto que ao mesmo tempo tem um texto que explica, blá, 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 e que ninguém gosta, né? Porque eles acham que ninguém vai se interessar por um simples texto, né? Um conceito, como se fosse, então, arte. Isso é uma ignorância. É nossa ignorância, tá? Ao mesmo tempo que nós queremos, então, ter o público, né? Será um público menor, obviamente. Mas não importa, mas a arte conceitual é isso. Porque aí você pode ter uma arte conceitual, ou um conceito que está embutido num objeto, e você também não precisa escrever. Não deve escrever. Não deve misturar as estações, eu acho. Não sei. E, então, os trabalhos do Sala Profunda, que depois virou Sala quando eu não estava, né, que eles deram o nome, quer dizer que já estava aí um conflito ali, né, entre nós. Eles não se interessavam em entender aquilo que eu estava escrevendo ali, aquilo que era o conceito, porque o conceito era difícil mesmo, do espelho seu duplo, ele era difícil. O outro que teve também o duplo metamórfico, tudo eu que escrevi essas coisas, porque não tinha nada a ver, gente.
era só para entender quem fosse ler aquilo. Então aquilo era só ler. Tem mais um conceito que eu escrevi daquela época, que era o labirinto e espelho, mais alguma coisa. Eu vou colocar num blog essas coisas, porque isso já é arte em si, arte conceitual em si, né? Aquele projeto do espelho seu duplo, que foi considerado importante por todo mundo, porque ele tinha verba, porque era um projeto de lei, por uma série de coisas, ele tinha muita responsabilidade. Porque quando você tem verba num projeto, depois você tem que fazer a contrapartida, né? E também você tem que fazer toda a contabilidade perfeita, tá? Senão você vai até para a cadeia. Tem isso também. Até por isso eu não pude, na época, fazer sozinha aquele projeto, porque o meu nome não estava bom, digamos assim, né? Eu precisei mesmo do Zé Roberto, eu precisava de verdade. Fez tudo no nome dele, o projeto. Ele é uma pessoa ultra responsável, assim. Mas claro que os outros, era muito bom trabalhar com eles, né? É bom fazer trabalhos em grupo. Mas eles não estavam naquele espírito dos conceitos. Eles não estavam naquilo. Eles queriam fazer arte contemporânea, todo mundo estava afim de trabalhar com arte contemporânea, que normalmente não tem nada a ver com gravura, porque gravura é uma arte antiga, né? E eu tentei trazer a gravura para a arte contemporânea, então era gravura conceitual, então ela virou contemporânea. Mas isso não estava na cabeça deles, porque a gente não foi uma coisa discutida no grupo. Agora vamos nós formular um conceito. Não foi isso. A Isabela chegou com o conceito pronto, as pessoas estavam no grupo, elas aceitaram aquilo. Elas aceitaram porque tinha verba. Esse que é o lance. Porque olha só, o artista ele sofre tanto, nós sofremos tanto porque nós não temos o dinheiro necessário para trabalhar com arte, gente, porque tudo no mundo é físico. Por mais que você queira pensar, não, mas eu sou um poeta, eu só preciso pensar e escrever, eu não preciso de nada físico, além da caneta e o papel, que é baratinho, né? Isso é mentira também, porque qualquer poeta, qualquer escritor, ele tem que viver. Para isso ele precisa do trabalho físico, não é? Para ele ganhar dinheiro, não adianta ele ficar escrevendo poema que não lhe rende o dinheiro. Esse que é o problema, né? Pelo menos no Brasil não. Tem escritor. Nos Estados Unidos as pessoas vivem como escritores. Stephen King é um cara que vive da escrita e outros, né? Mas no Brasil não se vive assim. Não temos essa educação onde as pessoas vão comprar o trabalho de um artista, onde vão pagar um escritor, um artista, né? Não tem isso. Teatro, por exemplo, também não. Tem televisão, mas televisão não é arte, né? É entretenimento. O cinema precisa de verba também. No nosso país precisa, né? Aquela Ancine lá, sei lá como é que está hoje em dia. Mas precisa que o Estado contribua. É por isso que a gente tem os projetos de lei, tá? Porque não existe uma cultura no Brasil onde os artistas possam realmente ser só artistas e viver disso, né? Porque daí vai ter a demanda, vai ter o público que vai comprar, a procura, né? Não vai ter isso no Brasil. É isso que as pessoas não entendem. E aí elas xingam os artistas por causa de Lei Rouanet e não sei o quê. Só que tem uma coisa, a Lei Rouanet, o que ela fez de errado, ela fez mesmo uma coisa muito errada, foi dar aquelas verbas que era tipo um substrato do trabalho dos empresários, né? Eles têm que pagar como é que se diz? Os impostos lá, né? Imposto de renda. E eles pegam uma parte daquilo e eles aplicam em arte. Então, para eles é bom também, porque ao mesmo tempo eles estão projetando o nome da empresa, entende? Só que daí, já que ele vai projetar o nome da sua empresa, ele prefere muito mais pagar lá uma Maria Bethânia da vida, digamos, um cantor, um balé, não sei de onde, né, nacional, um museu, Oscar Niemeyer, eles preferem muito mais fazer isso, porque daí isso projeta o nome deles de verdade, né? Do que pegar um artista que é desconhecido, digamos, que não é famoso, e investir o seu dinheiro ali. Aí eles só estão mesmo descontando o imposto de renda. Mas a lei existiu para isso mesmo. Não era para eles patrocinarem os grandões, que não precisam deles, entende? Mas tudo é confuso, né? Então daí aqueles que não gostam já dos artistas, porque daí como os artistas, eles fazem um trabalho criativo, as pessoas imaginam que o artista não precisa trabalhar e que então é uma vida só de felicidade. Não é verdade, porque a menos que o artista esteja lá na Globo, digamos, ou que ele já seja, sei lá, dependendo, né, do que for, ele só vai trabalhar na arte dele. Mas como eu disse, os artistas que estavam na Globo, eles faziam entretenimento, tá? Não era arte aquilo, né? Porque tinha que o público gostar. E quando tem que o público gostar, vira entretenimento. Nas artes visuais, por exemplo, é quando que um artista sabe que ele vai vender um quadro que ele faz? Quando ele vai combinar com a parede, quando ele vai combinar com a decoração da sala, com o sofá, então... Por isso que eu fiz o pinguim de geladeira, né?
Pinguim de ladeira significa a primeira coisa que a gente aprende na Belas Artes, tá? Na aula de estética. Porque estética não é salão de beleza, tá? Estética é uma coisa que deriva da arte, das artes visuais principalmente, né? É um estudo sobre toda a estética, toda a formatação, as cores e o sentido de artes visuais. Esse é o termo certo, tá? Tinha um semiótico, né? O Pupi, ele faleceu. Ele falava assim, que quando uma pessoa dizia que ela ia fazer uma estética, ia no salão de estética, não sei o quê, ele pensava, mas ela vai transformar a cara dela em livro? Ele falava isso. Porque é o livro que estuda a estética, né? Através dos livros que estudamos a estética. Então, né? Como sempre eu esqueci o que eu estava falando, tá? Mas eu já lembro. Então, voltando lá para a experiência dupla. Então, os artistas, gente, eles queriam fazer o projeto, eles queriam a verba. E para que eles queriam aquela verba, na verdade? Para fazer o trabalho deles, que eles já estavam fazendo faz tempo, e que eles não conseguiam colocar em lugar nenhum, porque o artista tem muito disso. Faz um trabalho, coloca na gaveta. Faz um trabalho, coloca na gaveta. O cara escreve um livro, coloca na gaveta. Pô, gente, é uma tristeza isso, pense bem. Por isso que uma vez eu falei para uma pessoa que ser artista era uma maldição. Ela, nossa, ficou chocadíssima comigo. Imagina, ser artista é uma benção. Benção, caralho. Benção é ter o talento, isso é uma benção mesmo. Mas você trabalhar, viver de arte é uma maldição. Porque você vai ter naturalmente que trabalhar numa outra coisa. Então isso é uma maldição. Quando que um médico vai ter que naturalmente trabalhar no escritório? Nunca, né? Um advogado? Nunca. As pessoas não têm que trabalhar no escritório quando elas escolhem sua profissão. O artista tem. O escritor tem. O Carlos Drummond de Andrade, que foi um dos nossos maiores escritores, passou a vida trabalhando no escritório, funcionário público, sem glamour nenhum. Já o Vinícius de Moraes, ele foi também cantor, compositor, e também ele foi diplomata, era uma coisa bem mais interessante, mas mesmo assim, né? Só depois que ele fez sucesso como cantor, como compositor, na verdade, é que ele pôde daí ser totalmente o Vinícius de Moraes, tá? Josué Monteiro, eu amo Josué Monteiro, escreveu cada livro maravilhoso, né? Com aquele Cais da Sagração, nossa, esse romance é lindo, é de feminicídio, tá? Mas você passa numa praia lá no Maranhão, né? Então, é maravilhoso aquela terra, eu fiquei com fixação naquela terra que eu nem conheço por causa dos livros dele, tá? E ele também trabalhou a vida inteira, mas ele era diretor de biblioteca e tal, ainda estava em contato com a literatura, mas mesmo assim, esses caras tinham que escrever de noite, quando eles estavam em casa, eles estavam cansados, entende? Então, imagina se eles não precisassem, né, trabalhar em outra coisa. Se bem que trabalhar em outra coisa também dá um cabedal para você de experiência do mundo, né? Ainda mais pelo Carlos Drummond de Andrade, né? O que ele escrevia era tudo sobre essas coisas assim do mundo, né? Bem, né? E ele maravilhosamente. Então, no Sala, eles se transformaram em Sala. Eles não queriam fazer realmente o conceito que eu tinha escrito. Por isso eles não se interessavam em compreender exatamente aquele conceito e eles não fizeram trabalho para o conceito. Quem fez trabalho para o conceito fui eu, porque eu escrevi. O meu trabalho foi totalmente voltado para aquilo que era o conceito do trabalho. O Zé Roberto também fez, né? Quem mais que fez? A Lair aproveitou o trabalho que ela estava fazendo já e aplicou ali e coube. Mas os outros, a Maria Lúcia também, ela se esforçou bastante para fazer isso. Mas os outros não. Os outros pegaram trabalhos que eles tinham, que eles estavam fazendo, e colocaram ali. E aquilo me magoou, entende? Porque eu não gostei. Porque, lógico que daí ó, o nosso projeto ele ficou menor, porque ele tinha um baita de um conceito, ele tinha toda uma estrutura e foi avacalhada, na minha opinião. Porque era o trabalho deles, que não tinha nada a ver com aquilo, né? Claro que eles inventaram coisa ali, que era isso, que era aquilo, mas não era, na verdade. Era o trabalho deles, entende? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu estou pensando sobre isso porque eu vou fazer um projeto de lei, né? Para o projeto de lei. Na verdade, ou bem nós nos uniríamos todos para formular um conceito de todo mundo, que é ter um monte de dissidência, lógico, e era esse o trabalho. Por exemplo, esses conceitos que a gente faz para essa arte conceitual, ele não precisa, como eu disse, ter um objeto que represente aquilo, né? Ele pode ser, por exemplo, colocado num áudio, as pessoas vão ouvir, ou escrito mesmo, as pessoas vão ler, vão visualizar, porque é isso, na verdade.
As pessoas reclamam, pô, mas a Mona Lisa não precisa de conceito. Claro que não precisa de conceito, ela não é arte conceitual, né? Tem outras artes que são trabalhos de arte conceitual, também não tem o texto junto ali. Daí você tem que pensar, olhando aquele objeto, você tem que pensar o que é isso aqui, porque você acha feio, você não acha que aquilo é estético, né? Bonito, no caso, tomando já esse outro sentido, né? E aí começa a antipatia com as artes contemporâneas, com a arte contemporânea, por causa disso. Porque ela realmente não é uma arte bonita, ela não é representativa, ela é conceitual. Geralmente a arte contemporânea é conceitual mesmo. E artista que não trabalha dessa forma, com a arte contemporânea, ele só está sendo cínico. Ele está dizendo que ele é um artista contemporâneo, não é. Ele está combinando com o sofá, ele quer vender, né? Ele pode ter muito sucesso nessa empreitada, é claro, como Lucas, o que mesmo? Arruda. Pô, esse cara, gente, ele vende uma tela dele por 1 milhão. Ele é muito esperto, mas é uma outra coisa. Mas é muito bonito o trabalho dele, entende? Então os artistas têm esse problema. É um problema muito grave, né? Porque daí... E aí tem mais esse problema da lei. Porque quando... Eu não sei por que começaram exatamente com isso, tá? É porque os artistas não ganham dinheiro, é claro, né? Mas por que fizeram esse negócio? Porque daí aproveita esse negócio da lei. A verba que cada artista recebe é pequena, cada projeto, né? Então ele tem que adaptar aquela baita ideia que ele teve, ele tem que ir diminuindo até caber naquela caixa. Só aí ele já perdeu o que é o trabalho dele, né? Depois tem a censura. Hoje em dia, principalmente, tem censura. Lembra aquela exposição da Queer lá no Santander, né? Eles até fecharam a exposição, porque o banco não pode se indispor com seus clientes, né? Por isso tinha que estar no museu, não num banco, né? Galeria de um banco. E, meu Deus, gente, eles fizeram artistas maravilhosos que estavam discutindo coisas muito importantes, mas as pessoas no Brasil, elas veem assim, que era trabalho que estava estimulando criança a ser gay, que estava estimulando não sei o quê. Não é nada disso. Se é para ter censura no trabalho, eu acho que tem que ter, mas assim, é faixa etária, tá? Então, 18 anos, pronto, 18 anos está estabelecido, não precisa ter outro tipo de censura. E aí, não é nem censura, é aquela coisa que realmente a criança não tem que ter contato com coisas que os adultos têm, né? Porque a criança está com o cérebro ainda em formação. Mas, fora o resto, não. Né? Tudo aquilo que é apresentado lá, não. Tinha que estar lá. Porque a arte é feita para a gente pensar, tá? A arte não é feita para você decorar a tua parede. Não é. Hoje, se você pegar qualquer ilustração que você ache que seja reproduzida em mídia, né? Qualquer coisa que você possa reproduzir em mídia 500 mil vezes, você pode pôr na tua parede e ficar lindo. Né? Combina com o teu sofá, com a tua cor da parede, tua casa. Não precisa pegar uma obra de arte. A não ser que você ame a arte. Aí você vai conseguir colocar lá uma pessoa enforcada na tua parede. Porque eu tinha uma amiga, uma pessoa muito inteligente, por sinal, e eu fazia muita gente enforcada naquela época. E ela falou assim para mim que ela jamais ia comprar um quadro, uma pessoa enforcada para colocar na parede dela. Mas ela poderia comprar para colocar numa pasta, entende? Era isso que ela quis dizer. Porque é ruim mesmo ficar olhando. Mas eu, por exemplo, eu compraria. Se eu achasse uma grande obra de arte que me interessasse, eu tivesse como pagar, eu compraria e colocaria na minha sala. Mas é porque eu vejo as coisas de uma outra forma, tá? Tanto que se entrar na minha casa aqui, a minha casa, ela é um ateliêzinho assim, tá tudo misturado, né? As coisas, eu não faço questão de ter uma casa apresentável assim. Para mim isso não interessa, tá? Mas é a cabeça de cada um, né? Então eu tô pensando sobre isso, tá? Que eu não devo ter raiva dos artistas do sal, a não ser que a parte que eles me pegaram, alguns deles, né? Roubaram a minha autoria das coisas. Mas eu não devo ter raiva que eles queriam que eu saísse de lá. Porque eu acho que eles deveriam... E como eles não conseguiam falar, o problema das pessoas é nunca conseguir conversar sobre as coisas, sabe? Esse é o grave problema. Porque tivesse sentado ali, todo mundo, e dito, olha, Isabela, nós não queremos fazer projetos a partir de conceitos prontos. Ou nós nos reunimos e formulamos um conceito que todo mundo quer fazer, ou cada um faz realmente o seu trabalho, dando lá um título qualquer coisa assim, para conseguir a verba, tá? E a gente vai fazer isso. Né? Seria isso que eu queria? Eu acho que não. É que tá, então por isso não conversaram comigo, né? E daí deram um jeitinho lá de me jogar para fora.
e eu tive que sair, né? Foi a mesma coisa que aconteceu também no Inferninho. É a mesma coisa, porque eu não admitia que eles fizessem certas coisas lá. E eles queriam fazer exatamente as coisas que eu não admitia, né? Quem entrou lá para me mostrar isso foi justamente o seu K, porque ele sabia as coisas que eu não queria que fizesse lá. E ele entrou lá para fazer tudo aquilo com nomes falsos, claro, para daí bacalhar com tudo para acabar mesmo. E acabou mesmo, e olha, aconteceu até processo, tá? E um monte de cagada que até hoje, né? Então, é por isso, tá? Ou você se reúne com pessoas que querem a mesma coisa que você, exatamente a mesma coisa, tem que ser conversado tudo isso, como no teatro. No teatro tudo é conversado, gente. Isso que é a maravilha do teatro, né? Porque é impossível você pegar uma galera, reunir uma galera, né, artistas, todos, cada um com uma cabeça, e montar lá um texto do Shakespeare, por exemplo, e alguém dizer, não, mas eu não quero dizer essa parte aqui do texto, eu não quero. Eu quero mudar isso aqui, eu quero cortar. Não dá para fazer isso, entende? Então, isso tem que ser conversado. Todo mundo tem que estar dentro da personagem, todo mundo tem que aceitar aquilo, ou então todo mundo vai modificar também, ou vai pegar outra coisa. Então, o teatro, a maravilha do teatro é essa, né? É essa mesmo. Muita gente só vai fazer teatro por causa dessa parte mesmo, dessa integração total, assim, entre as pessoas, tá? Artes visuais é diferente, são pessoas individuais, artistas bem individuais mesmo, né? Então é difícil trabalhar em grupo mesmo. Mas é isso, mas eu queria falar outra coisa, já que eu estou falando de pessoas que trabalham assim, que são artistas e têm que ter outro trabalho, né? Sabe qual que foi o meu grave erro quando eu entrei para a prefeitura? Eu já estou unindo tudo aqui, depois quando eu for publicar eu posso até cortar, né? As partes. O meu grave erro quando eu entrei na prefeitura foi que eu me mirei num artista que era um amigo meu. Naquilo que ele fazia e eu achei que eu podia fazer a mesma coisa que ele. O Michael da Maia, tá? Que é um gravador, uma pessoa, sabe aquela pessoa fleumática? O Michael da Maia é essa, ele é fleumático. Então, ele trabalhava na mesma coisa que eu ia trabalhar, que era como um agente administrativo de escola, né? O Michael, ele sempre conseguiu, durante anos e anos e anos, não sei como é que tá hoje, tá? Ele trabalhava como agente administrativo 8 horas numa escola, ele saía da sua escola, ele ia para o Solar do Barão, porque ele era gravador, trabalhava lá no ateliê, e lá ele ficava, gente, a noite inteira, até a hora que fechasse o ateliê, final de semana, e o trabalho dele sempre foi maravilhoso, o trabalho do Michael, né? Eu achei que eu ia conseguir também. Se ele consegue, por que eu não vou conseguir também? Gente, eu não consegui. Vocês sabem por quê? Eu sou outro tipo de pessoa que o Michael. Um outro tipo bem diferente. Em primeiro lugar, o Michael é jovem, né? Ele não é bipolar, de jeito nenhum, nunca foi, né? Ele tem uma outra estrutura mental. Ele é do tipo do Carlos Drummond de Andrade, tá? Eu não sou do tipo, esse tipo. Eu sou aquele artista que precisa do ócio. Eu preciso do ócio. O ócio criativo, né, que falam. Eu preciso desse negócio, primeiro vai na minha cabeça o troço. Eu tenho que estar pensando sobre aquilo. E daí, quando vem a coisa, daí acontece. Não quer dizer que o Michael não pensa. Ele pensa, mas é que quando ele larga o trabalho dele, aquela coisa que ele está fazendo lá evapora da cabeça dele. Porque ele, antes de tudo, ele é um artista mesmo. E eu, antes de tudo, eu não sou uma artista. Eu sou a Isabela, antes de tudo, né? Então, aquilo que eu fazia lá na prefeitura, e que é uma coisa extremamente desgastante, não só para o teu corpo, mas aqui, aquilo ficava na minha cabeça, porque eu sou bipolar mesmo. Eu ia para minha casa, gente, eu sonhava com aquilo que eu estava fazendo na prefeitura. Eu tinha muita preocupação, que eu não podia, tipo, não fazer aquilo que eu tinha que fazer. Sabe que eu achava que eu era insubstituível lá na prefeitura? Nas escolas que eu trabalhava? Eu sentia isso. Quando eu entrei de licença prévia, eu pensei, meu Deus, agora como é que eles vão fazer? Eu que faço tudo, então vou conseguir. Claro que conseguiu. Cada um do seu jeito. Vou deixar um para trás, não ligar um que era, mas cada um do seu jeito, claro que conseguiam fazer. A prefeitura não nasceu comigo, né? A escola não nasceu comigo, como que eu era? E por que eu não achava isso das artes visuais? Engraçado, né? Isso eu acho que é a voz interna dos nossos pais autoritários que está dentro de nós, é o nosso superego, sabia? Quer dizer que o superego funcionou para mim lá na prefeitura e como artista ele não funciona comigo. Como artista eu sou livre, mas quando eu tenho que trabalhar no negócio eu não sou livre. É gozado isso, né? Pena que eu não estava fazendo terapia naquela época, conversar com o doutor Arnaldo, né? Para ele me xingar bastante. Né? Então aconteceu comigo isso, eu não conseguia desligar minha cabeça daquilo. Não que eu não fosse lá para o solar, eu ia, né? E eu percebia que o meu trabalho era
ele que tinha se evaporado. Ele estava uma porcaria, entendeu? Em compensação, eu conseguia escrever. Eu ia para minha casa, daí eu meio que desisti disso aí. Eu ia para minha casa, eu estava escrevendo meu livro, que era o tal da Bêbada de Orgasmo, né? Não tinha esse título ainda, mas tinha outro título lá. Mas eu estava escrevendo ele, mas por que também que eu estava conseguindo escrever ele? Porque eu já tinha escrito há muitos anos atrás. Era um livro que já estava escrito. Então, eu estava reescrevendo, eu estava reestruturando ele. Era por isso que eu conseguia escrever. Então, eu conseguia. Mas eu não ia conseguir escrever se eu não tivesse ele pronto, né? Como quando, por exemplo, eu escrevi o Respiração Boca a Boca, eu comecei do zero aquilo, né? Era uma época que eu não estava trabalhando em prefeitura nenhuma. Eu acordava de manhã, eu tomava meu café, eu sentava na minha cama e escrevia aquele livro. E depois ainda eu reescrevia tudo, porque os poemas ficaram todos assim, perfeitinhos, ficou muito bonito esse meu livro. Foi a coisa melhor que eu fiz na minha vida, na verdade, foi isso. Respiração Boca a Boca, tá? E quando eu publiquei, o editor escolheu poucos poemas daquele, porque era um livrão, né? Aí eu retrabalhei eles, e era já 2019, eu não estava mais trabalhando também. Então é isso, quer dizer, olha gente, eu lamento muito que quando eu dei para o Rafael Greca o meu projeto que eu tinha feito, Artista Residente, tá? Que eu me baseei nesse projeto no trabalho do Nelson Roman, da Denise Roman, da Ana Gonzalez também, ela tinha esse trabalho, embora ela fosse CLT lá no Solar, e a Andréa Lass. Andréia, Denise e Nelson eram os únicos contratados, artistas contratados no Solar. Contratados assim, concursados, sabe? Aqueles que você não pode mandar embora. Isso é concursado, né? Eles eram os únicos. Então, esses artistas, eles sempre ganharam para ser artistas, gente. Essa que é a verdade. Porque eles dão aula lá, mas eles são diferentes de professores universitários, tipo da Belas Artes. Porque o professor da Belas Artes, ele vai para Belas Artes para dar aula de artes no ateliê. E eles têm o ateliê, é deles. É deles. Eles mandam no ateliê. Então, eles dão aula e o ateliê é deles. Eles fazem o trabalho deles junto. Os alunos vão embora, eles continuam até a hora que o Solar fechar. Basta querer. O Nelson não faz muito isso, mas os outros fazem mesmo. Sabe? Então, eu me mirei nesse trabalho e falei, meu Deus, é disso que todo artista precisa. Todo artista precisa disso. Aí eu fiz um projeto lindo chamado Artista Residente, onde, então daí o governo, né, ele encontraria para todos os artistas, tipo, uma universidade, uma biblioteca, um museu, um ateliê, coisas assim, uma escola, onde o artista, a contrapartida dele seria, então, dar aulas mesmo. Mas não só isso, produzir e ganhar por isso. Gente, seria a felicidade de todos os artistas brasileiros, porque já que a gente não vende, né? Porque para vender tem que ter todo um trabalho dentro de escola, aulas de arte, é outra estrutura, tá? E daí eu falei com o Rafael Greca. Ele era candidato, tá? À prefeitura pela segunda vez, né? Mas já tinha passado bastante tempo. Então ele recebeu meu projeto e ele me falou assim que ele ia implantar esse projeto em Curitiba, se ele ganhasse a prefeitura. Ele falou para mim que ele ia, porque olha, o Rafael Greca, ele era bem plástico, sabe? Plástico assim que eu digo a mente, né? Quando ele estava num governo, a primeira prefeitura que ele entrou, ele veio logo depois do Jaime Lerner, né? O Jaime Lerner era um cara muito culto, né? Tudo. O Greca também. Ele é muito culto, o Greca, tá? Aí era uma época que eu não me lembro quem que era o presidente, mas era uma época que era moda gostar de artistas, tá? E de artes, e comprar arte. Quem podia, né? Então o Greca, ele vivia lá no Solar do Barão, ele comprava trabalho de todo mundo, ele gostava de arte, ele elogiava os artistas, propiciava. Por isso que eu entreguei esse projeto para ele, né? Quando ele ia voltar. Só que quando ele voltou era outra época, e por isso que eu digo que ele é plástico, porque ele entra naquilo que é a época. E quando ele entrou, acho que foi talvez uma época que a Dilma tinha sido expulsa lá do governo, e aí os artistas eram perseguidos. Então ele começou a perseguir os artistas também. Vocês sabiam disso? Pois é. Aí a gente não tinha mais nada. O Solar do Barão começou a quebrar inteiro, não ia mais material para o Solar do Barão. Antes ia, gente. O Solar era cheio de material, de instrumentos e tudo. O Solar era dos artistas, não era dos alunos. Ele começou a ser dos alunos depois, porque daí os alunos pagavam. Hoje em dia não é mais nem dos alunos. Hoje em dia o Solar será fechado para a reforma e eu duvido que ele volte.
Porque o diretor do Solar, hoje, ele odeia artista, porque ele já me falou. Ele conseguiu botar o Nelson para fora do Solar do Barão. O Nelson era parte da estrutura do Solar do Barão. O Nelson era a estrutura do Solar do Barão. O cara conseguiu botar ele para fora e mandar ele para um psiquiatra. Porque o Nelson é uma pessoa brava de verdade. Ele é mesmo. Né? E como o cara é um cara já que odeia artista, então ele devia provocar bastante. Ele e outros, né? Eu odiei esse homem, tá? Tava lá todo simpático comigo, puxando meu saco, mas eu já saquei quem ele era, né? Falei, Deus o livre. Porque ele falou pra mim que ele odiava artista. Ele falou isso. Falou que o sonho dele era vir morar na praia, igual eu tô morando agora. Eu falei, tá bom. Agora ele vai poder, né? Então é isso, tá? O Greca não montou meu projeto, nem me deu satisfação, como sempre eles fazem, né? Eu tenho esse projeto porque eu tenho, né? Eu reformularia esse se houvesse no nosso país alguém que se interessasse realmente dentro de um Ministério da Cultura, mas não tem. Vocês sabem que não tem? Vocês acham que a nossa ministra da Cultura, embora ela seja uma artista, ela se interessa por isso? Essa mulher só se interessa pela carreira dela, gente. Eu sei porque eu não fico fazendo essas pesquisas lá nas carinhas do Instagram. Eu faço, eu aprendi a fazer isso, né? Eu fui ver lá se ela se interessava pelo trabalho dela. Ela só procura por ela mesma, da carreira dela, e pela Maria Bethânia. Ela adora a Maria Bethânia, não sei porquê. Tá? Então é só isso, né? É muito difícil, né? Olha, Geraldo Leão é um dos maiores artistas do Paraná, assim, sempre foi honesto com o trabalho, né? Bem honesto. Eu fui aluna dele. Eu ia fazer aula com ele só para ver ele trabalhando, sabe? Claro, ele era bem rígido assim comigo, né? Era aula particular. Eu fiquei 2 anos fazendo aula com ele. Então ele me dava lá o que eu tinha que fazer. Era tudo assim. Ele queria sempre quebrar aquele meu floreio que eu fazia das figuras, né? É claro que não dá certo isso, né? Isso é a estrutura da pessoa, né? Eu me dei muito melhor com o Raul, assim, que ele entendia muito mais essa parte do meu trabalho, porque ele também fazia, né? O Geraldo, eu ficava vendo, observando, porque ele pintava ao mesmo tempo que ele me dava aula. Então eu ficava observando ele. Eu via quando ele passou daquelas mulheres lindas que ele fazia, tá? Ele fazia umas pinturas de umas mulheres que ele estava vendendo aquilo. O Geraldo, se ele continuasse naquilo, ele não precisava nunca ter virado professor da Federal, sabia? Porque ele estava começando a vender, de verdade, as pessoas gostavam. Mas ele é realmente honesto no trabalho. E ele achou que aquilo não tinha mais nada a ver com o que ele queria fazer. E eu vi a hora que ele começou a transformar aquelas mulheres num triângulo. O triângulo era o pubis, né? Eu percebi que ele começou a se concentrar naquilo e a arte dele foi, aos poucos, se abstraindo, então. E aí já não vendia mais. E por isso, o Geraldo Leão, que hoje é professor da Federal, foi um dos principais professores, e como ele tinha esse lado intelectual dele, ele teve que aprimorar isso, tá? Ele estudar bastante essa parte teórica toda, intelectual, para ele ser um professor da Federal. Então ele foi um professor da Federal, ele é um professor da Federal, e ele começou a fazer muito menos o trabalho dele como artista, mas ele é um dos maiores artistas que tem no Paraná, se não for o maior, tá? Então vocês vejam como é trágica a vida do artista, é sobre isso que eu estou falando. A vida dos artistas é trágica, porque a gente ouve muito assim, você diz que você é artista, tá bom, mas no que você trabalha, né? Os artistas de teatro, principalmente, eles costumam falar assim, que tudo é negociável, menos eles não estarem no palco. Isso não é negociável. Porque, claro, é negociável você deixar de ser quem você é? É negociável isso? Você deixar de ser quem você é? Claro que não, né? Então é isso, mas o artista tem que lidar com isso, com esse deixar de ser quem ele é. Isso acontece com muitas pessoas, não é só dentro da arte, né? Que a gente sabe também. Com muitas estruturas fechadas que a gente tem na sociedade, como, por exemplo, a heteronormatividade, né? Se você não for hétero, você é perseguido. Você sente que você tem que deixar de ser quem você é. Não é mesmo? Entre outras coisas. Então, é sobre isso, tá? Ser artista realmente é uma bênção, como me disse aquela pessoa que eu não lembro mais quem é. Porque você ter esse talento é a coisa que te faz mais feliz no mundo. Por isso que as pessoas têm inveja de artista. Porque é uma felicidade, né? Criar é uma felicidade mesmo. Todo mundo pode ser artista, como diz o Picasso também, né? Quer dizer, todo mundo nasce artista. O difícil é ser artista depois de adulto, né? E investir nisso, né? Então é isso, tá? Ser artista é uma benção, mas também é uma maldição. Porque o inferno são os outros, como dizia o Sartre, né?
É os outros que não deixam você ser artista. Quem que são os outros? Os outros é a sociedade, né? Que só dá dinheiro para quem trabalha uma coisa que não gosta, né? Aquele trabalho que eu fazia na prefeitura, ele era importante, claro que era, né? Eu dava vaga para as pessoas, dependendo da minha cabeça, uma pessoa ia conseguir vaga ou não. Porque eu tinha esse poder também, de pegar, tipo, afastar aquele cadastro e não colocar em pauta. Eu jamais fiz isso, gente, tá? Muito pelo contrário. Mas eu podia. Tem gente que faz. Tem escola que a diretora diz assim, não, quando vier uma mãe aí de aluno autista, você diga que não tem vaga. Eu falava isso. Por isso que é duro trabalhar nesses lugares, sabe? Porque se você não é o diretor, você não tem poder de fazer muita coisa. Mas eu falava para todo mundo que o diretor falava isso. Porque eu sou bocuda, que vocês sabem, né? Eu sou fofoqueira, falava. Eu dava para as mães esse poder delas reclamarem, né, da escola e conseguia a vaga. Dependendo da escola, tinha professoras especializadas. A professora especializada na última escola que eu trabalhei, ela era um amor de pessoa. Era a pessoa que era isolada na escola, porque ninguém dos outros professores queriam os alunos autistas lá. Por exemplo, tá? Então, fiquem sabendo que tem muita coisa para mudar na educação, tem. Muitíssima coisa. Essa é talvez uma das principais. Beijos.